final de domingo, né, final de noite, e eu lamento que a cidade de Itapecerica da Serra não tenha nada para o povo, no sentido cultural ou esportivo, né? A não ser o futebol na parte da manhã, que acho que em cada bairro daqui tem um campo de futebol e as pessoas jogam, mas nem todo mundo quer jogar futebol de domingo pela manhã, nem todo mundo quer ir na feira, porque parece que é os espaços que o itapeciricano tem para frequentar, né? É a feira, é o futebol, é o boteco. Quanto muito a prefeitura coloca um palco lá no centro, aí deixa os músicos lá, né, tocarem e tal, mas nada com uma liga pertinente a um espaço, um ambiente cultural mesmo. Então você tem que ir para fora. Eu queria adquirir um livro e tal, diferente do que tem ali no Shopping Itapecerica da Serra, e com preço mais acessível, enfim, uns livros mais antigos. Eu tive que ir para São Paulo, porque Itapecerica da Serra não oferece. As próprias bancas de jornais da cidade de Itapecerica da Serra são bancas que, para você encontrar um jornal, é difícil, né? E a variedade, então, nem se fala. Então, você tem poucas opções na cidade de Itapecerica da Serra. Você tem que ir para fora. É uma cidade que tem quase 200 mil habitantes. Mais de 100 bairros. Então, a cidade, final de semana, não se produz. E as pessoas acham que o espaço lá, o Parque do Povo, é um espaço cultural. Ali é um espaço de lazer. Deveria ser vinculado à Secretaria de Esporte, Esporte e Lazer. Porque ali tem quadra, ali tem playground. É um espaço de recreação. Não tem nada a ver com cultura. E por que eles acabam vinculando isso à cultura? Porque não conhecem nada de cultura. Eles acham que cultura é o Parque do Povo. É como a educação aqui na cidade de Itapecerica da Serra. Eles acham que educação é uniforme, é o tênis, né? É o kit material. A moda agora é a lousa digital, como se a lousa digital, né, fosse fazer a grande revolução. Não tem nada a ver. E aí uma puta burocracia, né? Que é o que tem na educação, burocracia pra caramba. Antes, quando era tudo no papel, era burocrático. Agora você tem toda uma burocracia de planilha e tal. Se eu fosse o prefeito dessa cidade, eu entendo o professor como uma pessoa que vai lá, vai fazer o seu trabalho com os alunos e deve se dedicar a isso, ao conhecimento, a passar o conhecimento. Ele não tem que ficar mexendo com parte burocrática. Eu tentaria, de todas as formas, estudar uma forma para tirar a burocracia do professorado. Falar assim, olha, você vai ter todo o tempo para estudar. Tá? Então, culturalmente, voltando à discussão de cultura, você não tem absolutamente nada. O secretário de Cultura é extremamente fraco. Tá? Aí você tem que ir para fora. Então eu fui garimpar. É óbvio que o centro de São Paulo tem muitos espaços, gratuito inclusive, de teatro e tudo mais, mas também você tem uns espaços que é da classe média e média alta. As livrarias. Eu fui na Livraria Cultura. São livros caros. Como eu fui na Marte Fontes. São livros caros. Mas se você fazer um garimpo, você consegue encontrar algumas coisas ali numa faixa de 20, 25 reais, 30. Tá? E se você for para a rua, se você for para a Paulista, adjacente, você vai encontrar os vendedores ambulantes de livro também. Eu, por exemplo, fiz uma aquisição aqui fantástica, na minha linha. Tá? Esse livro aqui, Margem Esquerda, da editora Bom Tempo, eu encontrei por R$13. Lógico que é uma leitura que tem a ver com a minha linha. Eu encontrei o livro do Oswaldo Corgiola. Quando eu bati o olho, um vendedor estava na rua, tá? Ali na Paulista, isso aqui. Oswaldo Corgiola, que é um professor da USP, tá? Lá de pós-graduação de jornalismo e tal, mas é um cara que é um militante trotskista. E eu, quando eu bati o olho nesse livro, que é América Latina, Encruzilhadas da História Contemporânea, que vai retratar o ano 2000, né? Mas me veio à mente o Fred, que era um trotskista aqui da cidade de Itapecerica da Serra, no tempo do Porcino Rodrigues e tal, um cara que lia muito,
e ele que me apresentou, né, essa linha aqui do Oswaldo Cordioli e tal, porque ele era próximo, um militante de um partido chamado Causa Operária, naquela época, vinculado ao Jorge Altamira, que era uma seção, vamos dizer, lá do Partido Obreiro da Argentina. Então o Fred me passou algumas informações nesse sentido. Pô, eu adquiri R$5, que é uma leitura interessante para mim. A minha maior aquisição lá no centro de São Paulo foi este aqui. Então, 2 aquisições. Esse aqui é do Paulo Leminski. Grande Paulo Leminski. Músico, letrista, poeta, escritor. É um material que custa R$90. Eu encontrei com um camelô de livros e tal por 25. Então, pô, bacana. Esse livro aqui, Leonídio Balbino, Operário do Livro. Pô, esse cara aqui, ele foi alfabetizado, ele é da região de Alagoas e tal, e o cara é extremamente pobre, e foi alfabetizado adulto, mas ele começou a recolher livros e tal, ia vender livros, e foi aprendendo, foi autodidata. Esse cara tem muito do que eu preciso em relação à educação. Pô, R$15. Então eu fiz algumas. George Orwell. Peguei 2. Comprei esses 2 por 25. É o cara da Revolução dos Bichos, 1984. Tem um outro que Diálogo Crítico Educativo. Eu peguei e dei uma folheada. Quando eu li, eu me vi no livro. Na página 8 eu li um parágrafo que está dizendo: nesse sentido, o diálogo crítico educativo tem sempre a tendência a incomodar. Pô, já me senti, né? Eu me senti no livro. Pois desestabiliza a tradição, que é o que eu estou falando. Qual é a tradição da cidade de Itapetininga da Serra? Pela manhã, futebol, feira, uma cervejinha no boteco e tal, a politicagem da cultura, do esporte, da educação da cidade de Itapetininga da Serra, do Nakana, etc., né? Que é a mesmice. Tradição e ainda destrona o monopólio individual ou grupal. Nesse sentido, a crítica pode ser entendida como desconstrução de algo já estruturado, desviando-se de certos princípios antidiálogos e monopolistas. Aí eu já me vi na reunião do dia 16 do Conselho Municipal de Saúde, que no dia 19 de julho, eles tiraram o microfone, eles não terminaram a ata do Conselho e terminaram posterior. Então já cometeram uma fraude, que é o que eu vou falar, mas vocês cometeram uma fraude. E desligaram o microfone. Eles não deixaram eu terminar a minha frase. Esse livro aqui, custou R$14. Diálogo Crítico Educativo. Vai me ajudar muito, porque quando eu li esse parágrafo da página 8, eu falei, sou eu. Eu tenho tudo a ver com essa ideia que a crítica incomoda. Né? Então, hoje foi um dia de garimpar. Tem esse outro livro aqui que é o Nacionalismo Antirracista, que eu já falei que tem várias vertentes de nacionalismo. Esse nacionalismo ao qual eu defendo, e esse autor tem a ver com o que eu defendo. Por exemplo, ele fala assim, traduzem posturas nacionalistas semelhantes em face aos preconceitos raciais, a defesa do índio, a crítica ao conservadorismo político e a ideologia do embranquecimento. Ambos pensadores eram críticos ferozes das ideias e teorias que estimulavam o preconceito racial. Então, esse autor aqui, o Manuel Bonfim e Manuel Gonzalez, eles eram nacionalistas extremamente críticos aos conservadores que queriam, né, separar a sociedade e tal. Então, hoje foi um dia de garimpar. Quer dizer, por menos de R$100 eu adquiri aqui 8 livros. E fiz uma reflexão de uma livraria como a Livraria Cultura, que tem livro pra caramba, é um espaço cultural fantástico, mas é da classe média alta para cima. Lá tinha um livro que é do Mangabeira, Roberto Mangabeira Unger. Um cara fantástico, esse cara tem uma visão da sociedade e discute a questão do conhecimento e a política e fala da injustiça social. Pô, esse livro tá R$80, né? E eu encontrei ele naquelas livrarias de shopping, aqui foi aqui no Tabuão, por R$20. Legal, porque o Shopping Tabuão, ele é um shopping acessível à classe
média para baixo, né? E eu consegui lá. Então a gente tem que garimpar. Acho fantástico a Livraria Cultura, a Martins Fontes, você fica num espaço extremamente rico, né? E as pessoas que ali estão envolvidas com a questão cultural, você aprende, só de escutar as pessoas ali você aprende, né? Isso falta na cidade de Itapecerica da Serra, isso é o que eu sempre propus. Saudações e até breve.